Então, em todo esse contexto, levando em consideração tudo isso de influência que está surgindo, desse sentimento crescente pela independência, da necessidade de alguma coisa acontecer, a gente tem esse pontapé, a gente tem essa gota d'água, essa ação que faz com que tudo comece a acontecer de uma maneira muito mais radical, que é quando um monge alemão bate de frente com todas essas coisas, que é o Lutero. Com ali em 1517 as 95 teses dele. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso, Rafa? Eu não diria que alguma coisa precisa acontecer também, mas eu diria que algo já estava acontecendo, como a gente viu, né? Lutero ele não teria chegado onde chegou, ele não teria feito o que ele fez se nada do que a gente veio falando até então tivesse acontecido, principalmente sobre esse último momento aí, que é a questão do renascimento do humanismo. Tudo isso vai contribuir para que surgisse um cenário intelectual onde Lutero está inserido, que vai influenciar o pensamento dele. E aí, quando a gente fala de 1517, a gente lembra sempre lá das 95 teses de Lutero, né? Quando ele escreve contra a indulgência da igreja e tal. Mas vocês sabiam que as primeiras teses que Lutero escreveu não foram as 95, e sim as 97 teses? 97? Pô, achei que era 95. Surgiram mais duas aí? Como é que é assim? Eu tava pensando que era 95. E as 97 teses, elas foram pregadas na igreja ali no mesmo ano, em 1517. Por que pregadas na igreja? Porque todo monge ou todo estudante de teologia, ele fazia isso. A porta da igreja era como se fosse um quadro de aviso, tá, gente? Então não é algo que... O problema não é esse. O Papa ficou bravo porque Lutero martelou a porta lá e marcou a madeira da porta da igreja. Esse não é o problema, tá? O problema é o conteúdo que ele escreveu. Todo monge, ou todo estudante de teologia e tal, ele escrevia teses e ele chamava essas teses de disputatio. O que era disputatio? Era um convite para o debate. E aí, em 1517, só para a gente conectar com essa questão intelectual que a gente falou anteriormente, Lutero escreve as 97 teses contra a teologia escolástica. E não contra as indulgências. É contra a teologia escolástica. O que Lutero vai questionar? Primeiro, o que é a teologia escolástica? É a teologia desenvolvida por todo esse período aí, grande parte de todo esse período aí da Idade Média, onde existia um método de se fazer teologia. E qual que era esse método? Você tinha que seguir vários livros e vários métodos escritos por alguns doutores e pessoas da igreja. Dá a impressão que nesse contexto você tinha muito mais uma preocupação com um método, com toda uma... Não sei se dá pra chamar de ciência, mas ciência no sentido de você ter um método, de você ter uma teoria de como abordar uma coisa, de como observar determinado fenômeno. Você tinha muito mais uma preocupação com isso do que com o conteúdo da escritura realmente. Essa impressão é exatamente isso que acontece nesse período. Exatamente, né? Isso. Antes de qualquer teólogo ele pegar no texto bíblico, ele ia ter que ler uma multidão de literatura para que depois ele pudesse pegar uma parte do texto bíblico e traduzir com aqueles óculos que ele adquiriu durante esse processo aí de formação dele com esses outros escritos. Por exemplo, que eu já citei anteriormente, a grande figura desse período, o grande intelectual, ao mesmo tempo que ele comenta alguns dos livros da Bíblia, né, como os evangelhos, etc., a maior obra dele são os comentários ali de Aristóteles, né, e a Suma Teológica, que é totalmente escrita e que baseadas ali pelo método aristotélico de se pensar sobre a realidade. Então, assim, já que a grande obra teológica desse período, desse cara, do maior intelectual da época, é meio que assim, uma aplicação dentro da teologia cristã do método que foi desenvolvido por Aristóteles e aperfeiçoado pelo Tomás de Aquino, no caso, né? Mas não era necessariamente o texto bíblico. O texto bíblico ele comenta de alguma forma, mas não é dessa forma que a gente imagina hoje, uma exegese, onde se pensa o grego, onde se pensa as formas de elaboração do texto, enfim. Era mais essa aplicação de um método, de uma filosofia que foi desenvolvida nesse período, tá? Então, o teólogo ele era muito mais filósofo, escolástico, todo o método que tem aí, toda a literatura e etc., do que um comentarista bíblico. E o católico vai falar que não, que comentava a Bíblia também, mas para comentar a Bíblia tinha que passar por todas essas categorias de filosofia que existia na época. Isso que você disse, Rafa, entra muito até então do porquê, quando a gente vai pesquisar ou vai buscar sobre, né,
alguns teólogos antigos, a gente acaba encontrando muitos lá que tá escrito lá o que ele era, né? Que era teólogo e filósofo. Na grande maioria deles, quando eu vou ver, aí tá lá falando que ele era filósofo também. Exatamente. E eu não tenho nenhum problema com a filosofia, tá, gente? Porque eu entendo que a filosofia ela é uma ferramenta, né? O próprio Santo Agostinho falava disso, né? Ela serve como uma ferramenta. Ele até fazia uma alusão. Quando o povo sai da terra do Egito, ele recebe o ouro, né? Do povo egito para seguir a sua missão, né? E ele falava assim que a gente tem que fazer o mesmo. A gente pega a filosofia e utiliza ela como ferramenta, ou como serva da teologia. O que acontece é que parece que nesse momento a filosofia deixou de ser serva da teologia e começou a se tornar mestre da teologia, e a teologia sua serva, tá? A filosofia ela meio que servia como óculos para se fazer teologia na época. E esse que é um dos grandes problemas quando a gente vai entender a escritura. E que vem de todo esse período de como está sendo questionado o jeito de pensar. Que a gente não pode chegar no nosso texto, na Bíblia, com ideias pré-concebidas sobre o que aquilo vai estar falando. A gente tem que entender o que está falando, o que o texto diz, o que está escrito, sem trazer junto uma bagagem enorme de métodos, de visão de mundo. Óbvio que a gente sempre vai ter a nossa visão de mundo que vai influenciar o jeito que a gente lê, a gente tem as nossas próprias filosofias internas que vão influenciar o jeito que a gente entende qualquer coisa que a gente lê. Mas a ideia, e que é isso que a reforma ela vai estar trazendo pra gente, é que o texto bíblico ele tem que ser interpretado ali no texto, ele não pode ser interpretado com um mundaréu de coisas em volta. Exatamente. Porque assim, ó, se você for ler essas 97 teses de Lutero, você vai ver que na tese 41 vai falar que toda a ética de Aristóteles é a pior inimiga da graça. A tese 42 vai dizer que é um erro dizer que nenhum homem pode se tornar um teólogo sem Aristóteles. Na 44 ele fala: o fato é que ninguém pode se tornar um teólogo a menos que ele rejeite Aristóteles. Assim, Lutero, o que Lutero está questionando? Que não tem como se fazer teologia se você parte da filosofia como sua principal base de entender o que é Deus e o que é a Escritura. A filosofia ela tem que servir como ferramenta, mas não como princípio. Então, quando ele inicia ali seu questionamento, ele começa a questionar toda a forma de se fazer teologia da Igreja Católica até então. E Rafa, sobre as 95 teses, né, do Lutero, a gente está falando aqui das 97 também, e a gente entende, né, que o ponto principal das 97 era fazer essa crítica a todo um método de interpretar o texto bíblico. Mas das 95 teses, que acho que é as mais famosas, qual que era a questão central da crítica de Lutero nesse momento? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significava a indulgência naquela época. A igreja, na época, ela ensinava que ela possuía um tesouro. E esse tesouro, ele era composto pelos méritos infinitos de Jesus, da sua obra, daquilo que ele fez, os méritos de Maria e os méritos dos santos. E esse tesouro, ele era um tesouro espiritual. Como a igreja, ela possuía esse tesouro, né? Ela poderia dar ou doar esse tesouro para alguém para que a redução da pena temporal fosse alcançada. E aí, assim, por exemplo, se você tem alguém que morreu, algum familiar, ele foi no purgatório, o tesouro da igreja, teoricamente, para eles, poderia reduzir o tempo de purgatório e etc., através desses méritos e desse tesouro que era distribuído pela Igreja Católica. E aí a prática da venda da indulgência, ela acabou sendo utilizada pela igreja em muitos momentos da história para arrecadação ali de fundos materiais para a igreja. E no período que Lutero estava vivo, uma grande obra estava sendo realizada ali na Itália, que é a construção da Basílica de São Pedro, que é uma enorme igreja que existe até hoje, né? E para que essa magnífica obra pudesse ser realizada, a igreja precisava de fundos, né? Então, nesse momento,
essa prática da venda da indulgência, ela começou a aumentar, né? Então, muitos vendedores de indulgência começaram a ir em vários locais ali da Europa, vendendo esses méritos para que o fiel, ao comprar, ele pudesse alcançar o perdão temporal, a pena temporal dos pecados cometidos nessa vida, né? E aí o que acontece? É aí que surge a figura de um monge dominicano chamado Johann Tetzel, enviado pelo próprio Papa ali para ter que arrecadar dinheiro com as indulgências, né? Aquele cara lá que falava que quando uma moeda cai na caixa... Tem uma frase famosa que o próprio Lutero vai citar, que dizia o seguinte, né? Esse Tetzel: quando uma moeda tilinta no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Então ele vendia várias indulgências, assim, né? E indulgência, você pode entender várias coisas, né? Na época chegou a se vender, não por ele, mas por outras pessoas, o leite que escorreu do seio de Maria quando Jesus era criança, era um neném. E aí, se você comprasse esse leite, você poderia receber perdão dos seus maiores pecados, né? Se vendia cruz de pedaço da cruz de Cristo, prego que foi pregado na mão de Jesus. Não sei se foi Lutero que falou isso, eu acho que foi ele mesmo. Chegou a dizer que sim, que se fosse acumulado, juntado todos os pedaços da cruz de Cristo, todos os pregos que eram vendidos na época, falando que era da cruz de Cristo também, dava para construir uma arca de Noé novamente, de tanta coisa que era vendido na época, né? Esse Johann Tetzel, ele vai para a cidade que Lutero tá ali, que é Wittenberg, né? E começa a vender as indulgências ali. E aí, quando Lutero se depara com isso, ele fica muito, muito bravo, né? Muito, muito bravo. E começa a questionar essa questão, que estava errado, segundo ele, porque na época ele já tinha sido convencido pelo evangelho, né? Ele já tinha tido contato ali com o texto ali de Romanos, né? E aí ele começou a entender o evangelho e a fé de uma outra forma. E aí ele escreve ali as 95 teses de Lutero contra a indulgência. Onde ele começa a questionar esse uso da indulgência assim, para fazer com que o indivíduo fosse justificado através dessas obras, né, diante de Deus. Então, assim, as 95 teses, elas são essa crítica, né, contra esse acúmulo de bens da igreja através dessa ideia da indulgência, onde o indivíduo compra méritos através da aquisição desses itens, né. Mas então, quando Lutero ele escreveu, né, essas teses, assim, tudo, ele já tinha em mente, assim, não, eu não gosto da igreja. Ele pensou, assim, como se não fosse, não gosto da igreja pelo que ela tá fazendo, então vamos fazer isso aqui pra gente criar outra instituição pra continuar e poder usar, assim, só a base bíblica. Foi isso que ele teve em mente, Rafa? Ótima pergunta, Mala. Não, na verdade a intenção de Lutero ao escrever as 95 teses não era criar uma ruptura na igreja, tá? Ele, na verdade, ele está chamando para o debate para que houvesse ali uma reflexão sobre o mau uso da doutrina das indulgências na igreja. Se você ler as 95 teses, você vai ver que não existe uma rejeição total da doutrina das indulgências ali. Lutero ele é muito mais radical nas 97 do que nas 95, porque nas 95 ele não rejeita totalmente, ele só diz que a forma que está sendo feita o uso dessa doutrina vai contra a ideia da justificação pela fé, que era aquilo que ele estava meditando e aprendendo ali do apóstolo Paulo em Romanos. Então a ideia dele inicialmente não era a ruptura, uma nova igreja a partir daí, tá? Mas a gente vê, né, que, assim, ainda que talvez Lutero não imaginava, né, que daria toda essa repercussão, que a gente já comentou que a impressora de Gutenberg já tinha sido criada, né? Então, todas essas ideias que estavam começando a surgir começaram a se espalhar muito rápido. Então, isso com certeza influenciou em todo esse resultado que teve de tudo isso que estava acontecendo. Que talvez, assim, não tinha a pretensão, mas como os meios ali de comunicação estavam mudando, começou a ficar muito mais fácil disso tomar muito mais proporção e acabou tomando a proporção que tomou.
E a gente fala bastante de Lutero e a gente vê todo esse falatório que vai surgindo, mas que nem assim a gente já vem falado, né? Que a reforma ela não começa em Lutero e nem para em Lutero. A gente tem muitos outros reformadores que vão trazendo toda essa visão de reforma, vão agregando pontos, vão debatendo outros. A gente consegue falar um pouco de quais eram os focos que outros reformadores trouxeram para todo esse movimento, Rafa? Ó, a gente define esse período assim, se a gente for definir doutrinariamente qual que eram as ênfases, né? Que como você muito bem disse, né, não foi só Lutero. Lutero inicia isso, mas a gente tem o Zwinglio na Suíça, a gente tem depois Calvino, que inicia na França, depois ele vai para a Suíça, e outros muitos reformadores que vão acabar aderindo a esse movimento de ruptura com a igreja que estava corrompida, né? Mas quando a gente vai definir esse movimento doutrinariamente, qual que era a ênfase dessa galera, né? Desses reformadores aí? A gente sempre lembra lá dos 5 solas. São 5 solas, Mala? É o Projeto Sol, né, não? Não tá aí o Projeto Sol, não? Não, os 5. No Projeto Sol só são 4, né? Ah, é verdade, pô, o Projeto Sol só são 4. É que eu ainda não entrei lá. Mas as 5 solas, né, da reforma que a gente tem, né, são a sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, sola Cristo e sola Deo Glória. Falei certinho, ô Rafa? Certinho, Mala, isso aí. Então, o que são essas 5 solas? São as ênfases dos reformadores e do movimento da Reforma Protestante, tá? Então, por exemplo, vamos analisar uma por uma, tá? O sola Scriptura, que a gente pode traduzir como somente Escritura, traz aquela ideia de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que a gente sempre fala isso nas nossas igrejas, né? Então, significa que a Bíblia ela tem autoridade suprema sobre a igreja e sobre a tradição da igreja e a razão. O outro sola, que esse aqui é bem enfatizado por Lutero, que é o sola fide, que significa somente a fé, ele traz a ideia de que a justificação, aquela ideia de que a gente é declarado justo diante de Deus, essa justificação ela só vai ocorrer somente pela fé e não por obras humanas ou méritos, né? E como a gente viu há pouco, nenhuma obra, nada que pode ser comprado ou feito pode justificar o homem diante de Deus, somente a fé dele em Cristo Jesus. O outro sola, que é o sola gratia, ou somente a graça, ele traz a ideia de que a salvação é um dom gratuito de Deus, e que essa salvação ela não depende de mérito, ou nada que eu possa fazer para me tornar, para que eu possa ser salvo. Isso tudo que eu recebo, essa salvação, a justificação, é gratuito, tá? Não depende de uma ação minha. O outro sola é o solus Christus, que traduzindo ficaria somente Cristo. E aí tem a ideia de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, tá? E a salvação vem por meio da obra, dos méritos de Cristo. E o último sola, que é o soli Deo Glória, que a gente pode traduzir como glória somente a Deus. E aqui a ideia é que toda a salvação é para a glória de Deus. E não só a salvação, mas também toda a vida cristã, tudo aquilo que o homem faz na sua vida cotidiana, deve ser feito para que Deus seja glorificado. Ok? Então esses daqui são os 5 solas. A gente não encontra uma sistematização específica em nenhum reformador sobre essas 5 solas, tá? Porém, cada sola aqui é como se fosse uma ênfase específica, ou melhor, as 5 solas é como se fossem as ênfases que o movimento da Reforma trouxe, né? As ênfases teológicas que o movimento da Reforma trouxe. É como okay? se as 5 solas da Reforma são os princípios gerais que nortearam todo esse movimento que estava acontecendo. A gente, que nem você falou, a gente consegue olhar para esses escritos e deles tirar todos esses princípios que quando a gente junta eles, a gente percebe que, cara, todos esses reformadores estavam falando mais ou menos disso, então a gente consegue entender melhor esse período. E aí o que acontece, né? Só pra gente entender o final dessa história aí, tá, gente? Como eu disse, no começo o Lutero não imaginou que isso ia acontecer, né? E eu acho que nem queria tanto esse conflito. Porém, as coisas vão acontecendo, né? E futuramente a gente pode gravar um episódio só sobre a vida dele, né?
E aí ele vai tendo alguns embates. E aí quando chega a data aí de 3 de janeiro de 1521, Lutero ele é excomungado pela Igreja Católica. Só que nesse momento ele já estava sendo apoiado por muitos reis e príncipes ali de todo o Império Sacro Germânico, né? Então assim, toda a parte ali de cima da Europa ali estava sendo apoiada por muitos líderes políticos. A reforma dele estava sendo apoiada por muitos líderes políticos, né, que queriam essa ruptura com a Igreja Católica. Não é que eles queriam a verdadeira fé fosse ensinada, não era esse motivo deles, tá? De Lutero, sim, mas deles não. Eles queriam ter essa ruptura com a Igreja que, de alguma forma, submetia eles à sua autoridade, né? Então, nesse momento, ele está sendo apoiado, ao ponto de ele estar ali numa cidade onde, assim, ele está protegido, né? Já por esses líderes políticos da época. E quando ele recebe essa bula, papal de excomungação, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, que o Papa é um herege equivocado e obstinado, inimigo e opressor da Escritura, blasfemador da Santa Igreja e dos Santos Concílios. Se vocês não se distanciarem de todo o coração da bula papal, não poderão alcançar a salvação das suas almas. Lutero é assim, tá, gente? Se vocês lerem os escritos dele, é que ele não tem muito freio na língua, não. Ele vai falando mesmo, assim, sabe? E aí o que ele faz? Ele pega essa bula e diante de todo mundo ele joga no fogo. Ele queima a bula papal. Isso, pra época, é a mesma coisa que você recebe uma ordem de prisão e intimação da STF hoje, e aí você vai ali em rede nacional e queima essa ordem. É mais ou menos isso, tá, gente? Só que talvez um pouquinho pior, porque na época o pessoal era mais sangue no olho, sabe? E aí ele queima isso. E esse ato, que pra mim, de fato, é o ato de ruptura, e não o ato de 1517. O ato de 1517 é só o início. Aqui, a partir de agora, surge uma ruptura mesmo. Todo mundo que estava olhando para Lutero como esse líder dessa revolta religiosa e política, olha para isso e fala, aqui acabou, não tem mais como consertar. Porque até então, Lutero passou por várias vocações e vários debates para ele explicar o que ele estava ensinando. E ele, de alguma forma, tenta explicar para a galera que aquilo que ele estava ensinando não estava errado. Tem até a famosa frase, né, que o pessoal começa a chamar ele de seguidor de John Huss, né, e ele fala, se John Huss cria desse jeito, eu sou russita, então. Eu sou um seguidor de John Huss. Tem outra frase que fala, a menos que minha consciência seja convencida pelas escrituras, eu não vou renunciar ao que eu escrevi. Porque até agora vocês não me convenceram do que aquilo que eu escrevi está errado. Até então ele estava meio que dando ainda satisfação, indo para debate para mostrar como o pensamento de até então estava errado e o dele estava certo. A partir de agora ele não quer mais conversa. Acabou, não tem mais conversa. Ele chamou o Papa de herege e inimigo da fé. E eu acho que é importante nesse momento aqui da nossa conversa a gente pensar, né, em como esse sentimento, né, que nem você falou, assim, que pô, Lutero foi lá e blasfemou contra o Papa, né? Assim, o Papa não é ninguém para ser blasfemado contra, mas assim, ele foi e chamou o cara de herege, chamou o cara de inimigo da fé. Mas voltar e a gente conversar um pouco sobre esses princípios, esses cinco solas da Reforma, que apesar de a gente se considerar protestante, evangélicos, muita gente, eu acho que não sabe certinho os 5 solas, né? A gente mencionou rapidamente eles, mas eu acho que ia ser importante a gente passar um por um, para que quem está escutando aqui a gente consiga ter isso um pouco mais claro. E eu acho que... Mendo, deixa eu dar só um parênteses aqui, porque eu falei que anteriormente Lutero falou a frase, né, que a menos que ele seja convencido que o que ele ensina diante das escrituras está errado, etc. Isso acontece depois que Lutero queima a bula na fogueira, tá? É chamado diante do imperador ali em 17 de abril, tá? Aí ele fala isso. Então ele queima, vai diante do imperador e fala isso, e assim, a partir disso, de fato, surge a ruptura com o movimento, tá? É isso, obrigado pelo fact-checking aí, Rafa, que você fez pra gente.
Mas então, partindo disso mesmo, né, dessa frase que Lutero coloca, a menos que a minha consciência seja convencida pelas escrituras, eu não vou voltar atrás. Isso é muito claramente essa sola escritura, que é a ideia de que somente a escritura ela tem autoridade sobre a nossa vida de fé e a nossa vida prática do cristianismo. E isso é uma coisa que para nós protestantes é muito óbvio, mas para mim o que nem eu venho sempre repetindo, e eu acho que é importante sempre estar frisando isso, que esse momento ele é tão importante porque é como se o óbvio ele estivesse sendo dito, porque pra gente é óbvio que o que vai regular a nossa religião é o texto sagrado da nossa religião, não vai ser aquilo que alguma figura vai estar falando, vai ser aquilo que o nosso Deus falou, vai ser aquilo que os apóstolos disseram, vai ser tudo aquilo que todo Israel lá no Antigo Testamento foi trazendo, e tudo aquilo que fica de ensinamentos pra gente. Então esse primeiro ponto da reforma da sua escritura é muito importante. Ô Mala, você consegue falar um pouquinho pra gente do segundo ponto aí da Sola Fide? Opa, conseguimos sim, aqui consigo. Que até o Rafa, né, ele tinha comentado lá antes sobre Romanos, né? Quando Lutero estava lendo e tudo mais, e tem a parte onde fala lá em Romanos 1,17, né? Que eu posso até ler aqui, que fala: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E o que hoje, né, nós temos aqui no Sola Fide é onde a nossa salvação ela já não vem mais assim por meio de indulgências, onde, né, não vem mais por... No caso, não é que ela não vem mais, mas nunca veio. Mas assim a gente consegue expressar isso, onde ela não vem por meio de obras ou de qualquer outra coisa externa, né? Que até em Efésios mesmo vai falar, que vai comentar sobre a Sola Gratia também. Isso, exatamente, Mala. Essa ideia do Sola Gratia que vai muito... que o Rafa estava comentando das indulgências, que é aquela frase do Johann Tetzel ilustra muito bem. Que quando a moeda cai no fundo da caixa e faz o barulho, uma alma sai do purgatório. Essa é a ideia de que o mérito está sendo comprado. Você consegue falar um pouquinho pra gente desse Sola Gratia, Rafa? Sim, posso sim. Bom, o próprio texto que o Mala citou, de Romanos 1, também é o texto para afirmar a questão do Sola Gratia, né? Porque o Lutero ele vai falar o seguinte, ó. A Escritura nos ensina, né, que não podemos alcançar o perdão dos pecados e a justiça diante de Deus por mérito, obra ou qualquer coisa que podemos realizar. Porém, recebemos o perdão dos pecados e nos tornamos justos diante de Deus pela graça por causa de Cristo mediante a fé, quando cremos que Cristo padeceu por nós e por sua causa os pecados nos são perdoados. É interessante que Lutero ele atribui a salvação não por nada que possamos fazer, mas pelo aquilo que Cristo fez por nós, pelo aquilo que ele alcançou por nós, pelos méritos que ele alcançou por nós, né? Então a salvação, o Sola Gratia, que vai ser afirmado não só pelo Lutero, mas também pelos demais reformadores, é um princípio que tira essa autonomia de poder distribuir o mérito da salvação da igreja e joga isso para quem de fato tem poder para isso, que é Cristo Jesus. Então, salvação pela graça é essa ênfase que não é nada que eu posso fazer, mas é tudo aquilo que Deus pode fazer por mim, apesar de eu não merecer. E que isso tá, assim, diretamente ligado com o Sola Christus, que é essa ideia que mesmo aí do que o Rafa acabou de falar, de que não é por nada que eu posso fazer, mas é por aquilo que Cristo fez. Então é somente Cristo que pode ser esse mediador entre o Deus e os homens, é somente Cristo que pode me dar a salvação. E gostei muito disso que você falou, Rafa, de que todos esses princípios eles tiram o foco de quem não pode dar a salvação e levam para aquele que pode, que é Cristo. Então isso é muito interessante, é a essência de tudo aquilo que a gente vai crer hoje. Eu acho que essa parte, né, do Sola Christus, ela é tão importante nessa questão, pelo menos até mesmo para Lutero, muito por conta da imagem do Papa, né, até mesmo de um padre ali na Igreja Católica no momento, onde o único que é o mediador entre nós e Deus é Cristo, né? E onde nós não precisamos, assim como já foi dito, né, pagar indulgências ou algo do tipo nesse sentido para poder ter acesso também a Deus, né? Sim, e por fim, aí como a última sola, mas que não tem ordem as solas, a gente só tá falando aqui numa ordem
uma ordem que a gente colocou, mas o só lhe deu glória, que é a ideia de que diante de tudo isso e diante da própria majestade de Deus é só ele que é digno de toda a glória. Só ele que é digno de ser chamado de santo, de perfeito, e toda a nossa vida deve refletir para Deus. Então a gente vê todos esses princípios norteando todo esse movimento, norteando todas essas mudanças de doutrina e fazendo com que a gente consiga pensar sobre o cristianismo, pensar sobre a Bíblia, nos termos que a gente consegue pensar hoje. A influência desse movimento vai ser tão grande que ela vai impactar várias áreas da própria cultura, né? A gente tem, por exemplo, um alemão, Johann Sebastian Bach. Ele vai escrever que é considerado aí o quinto evangelista, né? Não porque ele escreveu uma obra canônica, mas porque ele de alguma forma utiliza a música para apresentar o evangelho. Quando ele vai escrever a Paixão de Cristo segundo Mateus, né, que é uma obra de ópera dele, e no final das suas partituras você pode encontrar ali a assinatura do Soli Deo Gloria, né? Que é basicamente uma influência direta que ele recebe da Reforma Protestante aí, né? Isso é muito interessante, porque faz a gente pensar que a Reforma não só impactou o mundo religioso e político, mas também o mundo cultural. Sim, então é um movimento que ele parece que tem um braço em tudo, né? Tem um braço na questão espiritual, na questão da doutrina, ele tem um braço na questão política, porque ele vai estar enfraquecendo ali todo aquele o sistema papal, e vai estar fazendo com que o Estado, com que o poder político ele fique muito mais dissociado da religião, de tudo isso. Tem muita influência, transforma profundamente a sociedade. E sobre isso, uma das coisas que para mim é a mais interessante, que até o Iago Martins, ele tem um banner assim que às vezes fica atrás dos vídeos dele, que tá escrito assim: Estado laico graças a Deus. E isso para mim é muito interessante, que como isso que o Rafa tá falando, de que não é só doutrina a Reforma Protestante. A Reforma Protestante não é simplesmente, os católicos estão errados e a gente tá certo. Tem muito disso, tem, mas é uma questão muito mais profunda que transforma a nossa sociedade. Ô Mendel, Mala, qual que é o nome completo do Brasil? Eu já vi alguma coisa disso, de que tinha, mas eu não sei. Olha lá, que dá um Google aí, viu? É República Federativa do Brasil. Por que a gente fala federativa? Que vem da ideia de federação. A própria ideia de federação, ela nasce com um reformado chamado Johann Althusius, que vai criar a ideia de federação que a gente usa hoje no mundo moderno. Então, assim, a gente, no nosso próprio país, se isso de fato foi aplicado de forma correta ou não cabe, o caso aqui não é esse, né? Mas o nosso próprio país é influenciado por uma coisa, por alguém que foi influenciado pela Reforma Protestante. Isso é muito interessante também. E sobre isso, óbvio que o que eu vou falar agora ele se aplica ao cristianismo de um modo completo, mas eu acho que em certo sentido isso pode também ser trazido para os efeitos da Reforma Protestante, que é aquela frase do Chesterton, né, de que o cristianismo ele impacta o mundo de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão completa, que hoje é impossível você ser um não cristão. Só é possível você ou ser cristão ou ser um inimigo de Cristo. Nesse sentido de que tá tão entranhado, o cristianismo ele tá tão imerso em toda a sociedade que simplesmente não existe mais paganismo, não existe mais algo que está fora do cristianismo. O cristianismo ele permeou tudo. E se a gente for pensar nesses efeitos da Reforma Protestante, a gente consegue entender um pouco disso também. Que a Reforma Protestante ela foi um movimento tão importante, um movimento tão sério e que teve tanto impacto, que hoje, principalmente quando a gente vai pensar no mundo ocidental, quando a gente vai falar de política, a gente vai falar de sociedade, vai falar de música, tem muita coisa que simplesmente está com o pé na reforma, simplesmente está com alguma influência de todos esses eventos que aconteceram.
Mas nem tudo são flores e nem tudo vem sem desafios. A gente sabe que a reforma foi uma coisa muito boa. A reforma protestante ela foi um momento muito importante da história, mas que veio com muitos desafios e muitas limitações. Uma das coisas que muito católico romano acusa, fala assim: vocês aí, protestantes, vocês criaram 40 mil denominações cristãs. Vocês acham que divisão pode ser chamada de obra do Espírito Santo? Então a gente vê que tem alguns desafios inerentes à reforma. Você consegue falar um pouco disso pra gente, Rafa? Eu gosto de pensar que o maior problema do protestantismo e dos evangélicos é a falta de catolicidade. O que eu quero dizer com catolicidade, tá? A tradução da palavra católico é universal, tá? E fica universal, igreja universal. O problema não é utilizar a palavra católico, tá? Porque eu sou um cristão católico. A questão é que eu não sou um cristão católico romano. Todo cristão que crê que o corpo de Cristo é universal, se manifesta pelo mundo inteiro, ele é um cristão que crê na igreja universal, logo ele é um cristão que pode ser considerado católico. Tá? O problema é quando ele se considera romano, tá? Porque aí é um problema. Que aí é muito específico de uma religiosidade que surge ali, que está debaixo do papado, e não é essa a ideia. Mas esse é o nosso maior problema, o nosso maior desafio. Porque assim, essa é uma falácia, uma acusação muito ruim de 30 mil seitas protestantes, etc. Apesar dela ser uma mentira, de estar muito equivocada, ela tem um fundo de verdade. Tem aquela história que toda mentira tem um fundo de verdade. Ela tem um fundo de verdade, porque o nosso maior problema é essa falta de união. Acho que compreenderam muito errado a ideia que a reforma trouxe de livre exame das escrituras, e achar que cada um pode ter a livre interpretação das escrituras. Cada um pode ler o texto bíblico e entender aquilo que ele quer. Isso tá muito errado. Mas isso fez com que várias igrejas surgissem a partir daí. Então o cara vê e ele entende casamento de uma forma diferente, a igreja dele não. Então porque ele não consegue viver entendendo que ele tá errado, né? Ou viver num ambiente que ele discorda de um determinado ponto, ele sai e monta uma igreja. Então essa falta de união entre nós, né, essa falta de um movimento que se une em prol das suas origens e das suas ideias em comum, fez com que surgisse essa multidão de igrejas que existem por aí, que não se comunicam e não se relacionam entre si. Às vezes até entendem, por exemplo, tradicionais que entendem pentecostais como pessoas que não são irmãos da fé. Então esse, para mim, é um dos maiores desafios que surgem ali depois da Reforma Protestante. Tem até um livro do Kevin Van Hooser, que a tradução ficou... o texto original é alguma coisa no sentido assim, Babel, alteridade das escrituras depois de Babel. Ele basicamente está falando que a Reforma Protestante funciona por conta dos movimentos que surgem depois, como esse Babel. E várias pessoas se distanciaram ali, e esse movimento acabou criando várias igrejas, né? E deixam de conversar entre si e caminhar juntas por conta dessas diferenças de interpretação. Sim, eu também concordo com você, Rafa. Eu acho que essa divisão ela é um dos maiores problemas. E também pensar que isso facilitou em certa medida a criação de ideias extremas, que nem você falou, né? Que é uma coisa que acontece dos dois lados, né? Você tem alguns irmãos que são mais reformados, que olham para um irmão que é de uma teologia pentecostal e não consideram ele um irmão em Cristo. E você tem cristãos pentecostais que olham para um reformado e não consideram também. E acontece isso com muita coisa, acontece isso com questões de arminianismo e calvinismo. Então, essa divisão no sentido de ideias que a Reforma Protestante ela possibilitou, não que antes não houvesse, sempre teve muitas ideias diferentes permeando a igreja. Não é à toa que tudo que a gente viu ali, né, principalmente em questão da parte intelectual da igreja... Olha que a gente nem entrou tanto na questão das diferenças em perspectivas filosóficas e teológicas que vão surgir nesse período, né? São muito discordantes entre si. Assim,
Quem acha que a igreja ela sempre foi unificada, a igreja romana sempre foi unificada no pensamento, não estudou a história da igreja, não estudou a história do pensamento cristão. Precisa estudar para entender que existem divergências, né? A gente tem, por exemplo, Guilherme de Ockham, que vai discordar de um outro cara. Enfim, e vários, até dentro do monasticismo, escolas monásticas com ênfases diferentes da outra, né? Então, assim, essa ideia de que a igreja romana sempre foi unificada tá errada. Se fosse assim, não teria acontecido a reforma protestante. Sim. E um problema também que para mim eu acho que é muito evidente, que vem da reforma protestante, que tá ligado com essa questão da gente ter várias igrejas, mas de também o tipo de preparo que muitas pessoas que se dizem intérpretes corretos da escritura têm, né? Você tem, assim, por exemplo, o caso de crianças sendo colocadas como profetas, como mestres sobre isso, sobre determinadas igrejas, né? Você tem situações onde uma pessoa, simplesmente porque ela quer, ela vai e ela abre uma igreja. Só que essa pessoa não tem preparo para conseguir enxergar as coisas da maneira correta. Ela não sabe interpretar o texto bíblico, ela não tem nenhuma ligação com alguma estrutura maior para dar apoio. Então isso eu entendo que não é necessariamente culpa da reforma em 100%, até porque, como a gente viu, a reforma ela é um movimento muito intelectual, não é um movimento de fuga da intelectualidade, um movimento de fugir dessas questões do preparo para interpretar o texto bíblico, mas eu acho que, de novo, por interpretar mal a ideia do livre-exame, acabam surgindo tantas coisas ruins, né? Existe uma diferença entre sola escritura e nuda escritura. Sola escritura é aquilo que a gente viu até agora, né? O nuda escritura é essa leitura sozinha, sem estar conectada com a igreja em si, ou com a tradição, no sentido dos concílios de fé, das confissões de fé. Essa leitura da escritura de forma que não está conectada com a igreja no geral, sabe? Entender que aquilo que eu interpreto para mim é o correto. Entende? E isso a reforma nunca defendeu. Nunca defendeu que, por exemplo, qualquer pessoa pudesse ler o texto do Novo Testamento e falar que Jesus não é Deus. Que Jesus foi criado. E Lutero ele não defendia essa ruptura com a Igreja Universal. Porque a Igreja Universal no Concílio de Nicéia definiu que Jesus é Deus. Né? Então não tem essa leitura do texto bíblico desconectado com qualquer traço da tradição e da história da igreja. Não é essa a ideia. A ideia é uma leitura que você pode fazer, uma interpretação que você pode fazer sem depender da metodologia da teologia escolástica da época ou a de agora também. Então, assim, é essa a ideia. Sola Escritura é entender que ela é a nossa única regra de fé e prática, e aquilo que a igreja afirma ou afirmou tem que estar de acordo com essa escritura. Então não é o nudo escritura, a leitura sozinha, desconectada com a realidade, com a história da igreja. Sim, uma leitura responsável do texto e conectada com aquilo que foi desenvolvido até então. E diante de tudo isso que a gente falou, né, pra gente caminhar aqui, infelizmente, para o nosso final, o que a gente consegue tirar de lição da reforma pra gente hoje? Eu consigo pensar em algumas coisas aqui, mas Omala, o que você consegue entender que a reforma ela traz de lição pra mim e pra você e pra todo mundo que tá ouvindo aqui hoje? É algo que eu consigo, assim, imaginar bem, assim, sobre o fato da gente conseguir ter a leitura, né, da palavra no nosso idioma e conseguir, assim, trazer a interpretação correta, de também conseguir trazer questionamentos que são aceitáveis para poder, assim, dessa forma, compreender a escritura da forma correta, né? Onde, se a gente também não tivesse a escritura no nosso próprio idioma, e também o fato de ter, né, o incentivo de justamente ter só a escritura, o incentivo de buscar na escritura e não de querer buscar, assim, tradições apenas. Não que a tradição não é importante, como a gente já comentou também,
mas que não é o nosso foco principal, né, em si. Legal, Mala. Eu também pensando aqui em tudo que a gente conversou, eu entendo que talvez uma lição que fica da reforma pra gente é como que a gente deve lembrar dessa igreja invisível, que o Rafa falou bastante, né? Que lembrar de que a reforma protestante ela veio para questionar muitas coisas, mas ela não veio para romper a igreja invisível. Ela veio, na verdade, para fortalecer. Então, acho que aqui a reforma protestante ela deixa de lição para mim e para você que a gente deve sempre lembrar de que apesar das diferenças de doutrina, apesar das diferenças de pensamento, nós somos um corpo. Óbvio que isso eu tô falando de questões não essenciais para a fé. Eu não tô falando que você por causa disso tem que considerar uma pessoa que fala que Jesus não é Deus o seu irmão em Cristo, né? Não é isso. Mas se a sua diferença com o seu irmão ele é porque o seu irmão acha que ele não vai perder a salvação e você acha que ele pode perder, isso não é motivo para quebrar, isso não é motivo para divisão, porque a gente faz parte de uma só comunidade, de uma só igreja que tá aqui para viver e viver como Cristo nos ensinou. O que mais que você consegue pensar aí pra gente, Rafa, de aplicação? Gente, eu acho que a maior lição, talvez, a maior coisa que a gente precisa pensar é entender o papel e o lugar das escrituras para a nossa fé e o lugar de Cristo para a nossa fé, né? Eu acho que essas questões, assim, que são as mais importantes, né? De uma forma, esse motor da reforma, ou esse fogo da reforma que faz a gente hoje entender que aquele que domina, que é o nosso de fato, aquele que governa sobre nós, não é nenhuma figura religiosa em si, mas sim Cristo Jesus. Obviamente que a Escritura ela coloca ali uma certa ordem, uma certa hierarquia assim, na igreja para que ela venha, né, viver de forma saudável, né? Mas a gente pode viver, né, de uma maneira assim livre de qualquer tipo de domínio, né, cara? Eu assim já ouvi, já conheço pessoas que viveram em ambientes assim totalmente insalubres de igreja, onde o indivíduo ele estava ali debaixo de uma autoridade espiritual, uma cobertura espiritual, né, onde ele não podia sair da igreja porque se ele saísse daquela igreja ele perdia a sua cobertura espiritual e etc. A gente não pode ir nesse tipo de conversa, né? Pensar assim é basicamente a gente voltar a tentar viver naquele mundo, naquele universo, naquele pensamento anterior à reforma protestante, né? A gente precisa entender que Cristo é o líder e é aquele que governa e ele de fato é a nossa cobertura espiritual, né? Eu acho que essa ideia a gente não pode perder de vista, assim. E pra gente fechar, será que a nossa reforma ela acabou? Será que assim, a reforma que a gente teve foi essa, lá em 1500 e pouquinho, e a partir de agora não tem mais? Será que é isso? Ou será que a gente ainda tem mais alguma coisa para fazer? Já dizia aquela velha frase, né? Igreja reformada sempre reformando, né? A reforma ela nunca acaba. Quem já fez reforma em casa sabe que nunca acaba. Tem alguma coisa para fazer, né? Mas é basicamente isso. A igreja ela precisa estar nesse processo de constante reforma, de constante cuidado, de constante autoanálise, de entender e ver aquilo que ela está errando e aquilo que precisa ser melhorado. Isso mesmo, Rafa. E nessa nota a gente se despede desse nosso episódio, que a gente pôde conversar, pôde refletir um pouco sobre o que a tradição tem para ensinar pra gente, ensinar o que a gente pensar sobre tudo isso que aconteceu e como isso impacta a minha e a sua vida. If we in our own strength can
are striving